Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 21 de julho de 2022, às 21 horas e 45 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Rapaziada, o jogo foi ontem, deu um tempo, respirei, deixei passar o hype, como sempre. Às vezes funciona, às vezes não. E tô aqui para gravar o pós-jogo daquilo que a gente viu ontem, tá? Ontem foi. Tava tudo numa aura meio mágica, assim, tipo, pô, uma expectativa. Pô, o William vai voltar, Yuri Alberto vai estrear, expectativa de jogar o Roger Guedes, ele tá com o ataque mais móvel e ataque de peso que todo mundo gostaria de ver. Um meio de campo diferente ali com três volantes para poder justamente para poder dar esse suporte para esses três atacantes de maior qualidade. Então a expectativa era muito grande. O resultado foi também o que a gente esperava. Mas aí será que a performance foi de fato tudo aquilo que a gente imaginou? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Agora eu queria só lembrar vocês que se você chegou no canal, é a primeira vez aqui, se inscreve, curte o vídeo se possível, deixa um comentário, se for o caso, tá? E ajuda, e dá aquela força, dá aquela moral, ajuda a fortalecer o canal, tornar o canal mais interessante para a plataforma, para que mais corintianos consigam chegar aqui também, da mesma forma que você chegou, tá? É, lembrando também que é disponibilizado uma versão em podcast desse programa, tá? Que vai para os principais agregadores de podcast do mercado atualmente, vai pro Spotify, pro Google Podcasts, Apple Podcasts, vai pro Deezer, enfim, tem vários ali, tá? Pocket Casts, enfim, muitos mesmo, tá? Então, se você estiver ouvindo, se você for do tipo de pessoa que ouve o podcast, né? Ao invés de assistir o vídeo, que sei lá, tendo pro trabalho, tá no metrô, tal, gasta menos pacote de dados, né? O Spotify é, classifica o podcast lá, bom, o ideal seria 5 estrelinhas, né? Mas dê a quantidade de estrelinhas que você achar que vale e segue o podcast lá. Dessa forma, o Spotify vai sugerir para outras pessoas com um perfil parecido com o seu, ou seja, pessoas que ouvem podcasts esportivos, especificamente do Corinthians, tá? Então, aí o canal do Robson, o canal do RB Cedilha vai estar chegando para mais pessoas, né? E quanto mais pessoas receberem a notícia, receberem as boas novas, melhor, né? Espalhem a palavra, pessoal. Falei tudo isso para dizer, espalhem a palavra. Curtam o podcast ou se inscrevam no canal, curtam o vídeo, espalhem a palavra. Ó, canal do Robson, dá essa moral, ajuda. Vamos tentar deixar o canal mais relevante. A gente tem pouco inscrito. A bem da verdade é que o objetivo nem era ter tanto inscrito. A verdade eu só quero gravar um podcast mesmo. Mas se tiver pessoal tiver interesse em vir aqui pro YouTube, ajuda bastante, tá? Beleza, recadinhos dados. Cara, vamos falar então do dia do Corinthians, tá? Hoje, pro corintiano foi um dia maravilhoso, né? Foi um ótimo dia para se estar vivo, por assim dizer, tá? O Corinthians ganhou ontem. O Corinthians, dentro do possível, jogou bem em determinada parte do jogo. E, cara, o corintiano com TH amanheceu daquele jeito. Então, a bem da verdade é que o dia foi um dia mais para degustar todo o ambiente, toda a boa sensação que a gente construiu ontem, seja torcendo, ou seja os jogadores vencendo, enfim, a vitória deixou a gente bastante feliz. E o dia teve pouca movimentação, tá? Em questão de mercado, a gente está com a janela aberta. Até onde eu acompanhei, não teve nenhuma notícia, sei lá, nenhuma proposta por jogadores do Corinthians, tá? E as notícias do mercado, o Corinthians está se concentrando basicamente no Fausto Vera, ou Vera,
sei lá, não sei a pronúncia, vamos chamar de Vera mesmo. E o que a gente tem de notícia sobre isso é que o Corinthians ofereceu 4 milhões de euros, pelo, acho que por 50 ou 70% do passe do Fausto Vera, e falou que não aumentaria, né? Tipo, não ia entrar em leilão, a proposta era essa, se quiser, beleza, se não quiser, segue a vida, né? Por outro lado, ontem, na Arena Corinthians, aparentemente um dos representantes do Fausto Vera esteve na Arena Corinthians, teve reunião com o Alessandro e com o Roberto de Andrade, né? Até ele postou nas redes sociais dele fotos lá depois da reunião, postou foto também lá na Arena. E a notícia quente é que amanhã, muito provavelmente, o presidente do Argentino Júnior vem para o Brasil para negociar diretamente com o Duílio ali e fechar o negócio, tá? Aparentemente dizem as más línguas que é para fechar o negócio. O Fausto Vera quer jogar no Corinthians, isso é, se não me engano foi o André Hernan quem falou, tá? Ele tem um tweet dele falando que o Fausto Vera quer jogar no Corinthians, então a tendência é que dê tudo certo, tá? Se vai dar, não sei. Eu só repasso a informação, não sou a fonte, não sou nada. Eu não sou nem o jornalista que busca, mas enfim, tudo que a gente tem de informação de Fausto Vera é isso. Ele quer jogar no Corinthians, o Corinthians fez uma proposta, o presidente vem para o Brasil amanhã para poder fechar negócio, tá? Dizem que lá na Argentina eles estão falando que o Corinthians aumentou a proposta, algo entre 6 e 7 milhões de euros. Eu acho muito difícil, o Corinthians não tem esse dinheiro. O Corinthians de fato não tem esse dinheiro, não tem essa grana pra. Pô, muita coisa, né, mano? O Corinthians não tem mesmo 6 milhões de euros pra dar num volante, por mais que tenha 22 anos só. Muita grana. Enfim, isso é o que a gente tem sobre o Fausto Vera, tá? Tinha até a fotinha dele que eu não tinha colocado. Esse é o Fausto Vera. Inclusive, nos últimos jogos ele jogou bem, tá? Não sei se foi pra poder aparecer mais, né? Ele acabou fazendo 2 gols no jogo do final de semana passado, enfrentou o Boca no meio de semana agora e deu uma assistência para um gol. Então, acho que é isso, né? Fausto Vera, dizem as más línguas aí que tá para fechar com o Corinthians e o Corinthians tem tudo para anunciar amanhã. Lembrando também que o Corinthians precisa inscrever, caso feche com o Fausto Vera, acho que até dia 26, até terça-feira. Se não escrever até terça-feira, o Fausto Vera ele não joga as quartas de final, tá? Da Copa do Brasil. Então é bom ficar ligeiro, é bom ficar de olho, tá? Não que seja imprescindível, né? O Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense. Os reforços estão aí de volta. O Maicon voltou, o Duqueiroz voltou, o Cantígio tá aí também. Então o meio de campo tá bem servido, tá? Só falta o Renato Augusto mesmo, né? E o Paulinho, mas o Paulinho só pro ano que vem. Outra notícia também que foi passada hoje é que o Balbuena. Sai daqui, mano. O Balbuena bidou. Então ele apareceu ali no boletim informativo diário, o BID da CBF, e está liberado para enfrentar o Atlético Mineiro no final de semana, no domingo, se eu não me engano. Porém, depende de avaliação da comissão técnica, tá? É o mesmo caso de Ramiro, Léo Natel e Matheus Vital. Inclusive o Maziotti até falou, né, que eles fizeram uma boa intertemporada, eles chegaram aqui no bem, né, depois das férias e estão prontos para ir para campo. Mas quem decide, no fim das contas, é o Vitor Pereira, então não dá para saber, né, se ele de fato vai querer contar com algum dos três, tá? O ideal era que contasse pelo menos com o Matheus e tal, tá? Mas não sei, vamos ver. O Ramiro acho que seria útil também, né? Pô, em terra que você tem Rony ali, acho que o Ramiro consegue ser rei, tá? Bom, é isso. Fabiano Balbuena bidou, está à disposição. Se vai ser relacionado, se vai pro jogo, a gente não sabe. Mas fica aí o registro, tá? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Então, acho que a rodada não acabou ainda. 9h55, né? Deve estar rolando ainda o jogo do Palmeiras, o último jogo da rodada.
Até onde eu tinha visto, o Palmeiras estava empatando com o América Mineiro, acho, se não me engano. E estava indo a 34 pontos, tá? Então, esse print aqui que eu tirei, ele pode mudar dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, se ganhar ou se perder, tá? Bom, então aqui no G6 a gente tem Palmeiras em primeiro com 34, seguido de Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense, tá? Além de Clube Atlético Paranaense e Internacional. O Atlético Mineiro, ele empatou em 1-1 com o Cuiabá. Ótimo para o Corinthians, né? Porque aí o Corinthians fica em segundo com a mesma quantidade de pontos, mas com uma vitória a mais, tá? Já o Palmeiras, ele está empatando, então tem ainda 34. Se perder, fica com 33 e o Corinthians fica a um ponto só do Palmeiras, tá? Então é importante. Foi uma rodada que em algum momento a gente ficou até meio preocupado porque o Corinthians estava caindo para sexta, quinta ou sexta colocação, mas com a vitória o Corinthians recuperou ali a segunda colocação, só que tá tudo embolado, né? O Palmeiras está ali a 2 pontos do Corinthians, né? Podendo ir a, sei lá, a 4 pontos, né? Mas de toda forma, todo o resto tá, olha, dois times com 32, dois com 31, outro com 30, então qualquer vacilo ali pode significar uma queda bem grande na tabela, tá? Vendo a segunda parte da tabela agora, é... ah, não é a segunda não, perdão, essa daqui. Peguei a mesma. Aí não, hein, Robson. Deixa eu trocar aqui. Será que é essa? Não, não é. Ah, tá. Pronto, agora sim. Tinha pego o mesmo print duas vezes, tá? Então, tenho aqui a segunda parte da tabela com Flamengo, Bragantino, Santos, São Paulo, Ceará, Botafogo e Avaí. Tá? Então, o Flamengo com 27, Bragantino com 27 também, seguido de São Paulo e Santos. Santos e São Paulo, na verdade, ambos com 25 pontos. Ceará com 24, ganhou também o Ceará, tá? Ganhou do Corinthians, ganhou o jogo da rodada também de 1-0. Eu não lembro contra quem foi, mas foi com golaço do Vina, inclusive. Então o Ceará já está com 29 pontos, 24 pontos. Então tá bem o Ceará, viu? Botafogo com 21, Botafogo perdeu, né? A Botafogo perdeu pro Santos de 2-0, né? 2-0? 2-0 ou 1-0? 2-0. E Avaí com 21 pontos também. Terceira parte da tabela. Goiás com 21 pontos, Ceará, Cuiabá, Coritiba, América Mineiro, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Não mudou muito ali os que estão na zona de rebaixamento, né? Ah, exceto pelo Fortaleza que voltou para a lanterna, né? Fortaleza voltou para a lanterna com 12 pontos, Juventude foi a 13. Complicada, a vida tá complicada do Fortaleza, hein? Tá bem na Copa do Brasil, tá nas quartas de final, vai enfrentar o Fluminense, mas tá na zona de rebaixamento do brasileiro, hein? Acho que vai dar ruim pro Fortaleza, até porque a gente vai para a última rodada do primeiro turno, ou seja, para 45 pontos, Fortaleza tem 12 só, para 45 ele tem que fazer mais 33 pontos, cara, para poder escapar matematicamente do rebaixamento, viu? Situação muito difícil do Fortaleza, muito difícil mesmo. Mas eu quero mais, né, que eu acho é pouco. Beleza, vamos ver a escalação do Corinthians. Qual foi o time que o Vitor Pereira levou a campo? Então ele foi a campo com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo, Lucas Piton, Rony Cantijo e Maicon, William, Roger Guedes e Yuri Alberto. Eu acho que não é de fato o que o Corinthians tem de melhor. Não era nem o que o Corinthians tinha de melhor no momento. Mas acho que era um time capaz, um time
equilibrado, um time bem capaz de vencer o, o Coritiba, tá? Inclusive, a presença de Maicon e William eleva demais a qualidade do Corinthians, né? Então a expectativa gerada em cima é muito grande. Além do Roger Guedes, a gente já conhece o Roger Guedes, a gente, pô, desde o ano passado o cara faz bastante gol, faz golaço, né? Às vezes é meio perna, mas é o jeito dele, né? A gente tem que entender ali a personalidade das pessoas, né? Mas a curiosidade mesmo era para ver o Yuri Alberto, né? Então a gente estava meio ansioso para poder ver o Yuri jogando, que tipo de jogador ele é. Eu sinceramente não lembrava de ele jogando futebol. O feedback é bom, viu? O feedback é muito bom, a gente gostou bastante do que viu ali. Então, vamos falar aí do jogo especificamente. O Corinthians enfrentou o Coritiba ontem às 9h30, 21h30, transmitido pela Globo, tá? Enfrentou o Coritiba pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. 17ª? 18ª, né? 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, venceu de 3-1. Neoquímica Arena não estava com lotação máxima, deu acho que umas 39 mil pessoas, mas tinha, pô, 39 mil, pô, 5 mil pessoas só para lotação máxima, ali 5, 6 mil, então estava bem cheia a arena, tava um clima bem bacana, muita gente ali para ver o jogo número 602 do Cássio, o número que ele alcançou o Ronaldo Giovanelli. O Corinthians também queria ver estreia de Yuri Alberto, queria ver o William de volta, queria ver Maicon de volta. Então a expectativa era muito boa, tá? A expectativa era grande para esse jogo, tá? Muita gente falando de goleada, muita gente falando, pô, vai ter hat-trick do Yuri Alberto, tal, não sei o quê. Então tava todo mundo muito animado e muito otimista para esse jogo, né? Teve ali aquele showzinho, né, de abertura do jogo, né, tipo tudo escuro, é, a escalação sendo iluminada no campo, fogo de artifício, né, durante a apresentação do elenco ali, quando eles entraram, enquanto estava tocando o hino também. E foi bem bonita, né, foi bem bacana essa abertura do jogo ali, a abertura da rodada para o Corinthians foi bem bacana. Porém, os resultados não estavam bons, tá? Todo mundo que estava atrás ganhou também. Então o Corinthians de certa forma entrou meio que pressionado ali, precisando vencer. E cara, para falar a verdade, o jogo ele começou meio esquisito, tá? O Corinthians, como eu falei, com muita qualidade ali na frente, o William, habilidade, velocidade, o Roger Guedes jogando bem também. E o Yuri se movimentando bastante, lutando, correndo. Mas tinha algum problema ali naquele meio de campo. Eu não sei qual era o problema. Na verdade, eu imagino quem era o problema. Mas alguma coisa estava muito estranha ali. Porque o Corinthians passou a dar muitas chances. Começou dando muitas chances pro Coritiba. Duas seguidas, inclusive, né? Sempre sendo puxado pelo Aleph Manga. Na primeira ele fez errado, foi num contra-ataque onde tinha três atacantes contra dois defensores do Corinthians só. Ele avançou e chutou, ele poderia ter tocado e aí teria sido difícil ali, provavelmente o Corinthians teria levado o gol, tá? Mas por sorte ele chutou errado, né? Bateu bem até, cruzado, rasteiro, mas não acertou o gol. Depois ele teve uma outra jogada, sempre pelo lado esquerdo, mas o meio sempre esburacado. Ou seja, o lado esquerdo estava o Piton e o Raul Gustavo, tá? E no meio ali tinha Cantígio e Rony, além do Maicon que estava um pouquinho mais avançado. E cara, ninguém estava marcando naquele setor ali, ninguém. Então o Botafogo, o Coritiba teve essa chance que ele chutou para fora, teve uma outra chance que o Aleph Manga cruzou. Não sei se foi o Aleph Manga, tá? Mas foi um cruzamento lá vindo do lado
direito do Coritiba, que seria o esquerdo do Corinthians, que o Regis chegou chutando e errou, né? Bateu sem deixar a bola cair, errou o gol, mas se vai no gol, sim, não dava para pegar. Rafael Ramos, Piton tava horrível. Horrível não, né? O Piton tava o de sempre ali, não tava conseguindo marcar. O Raul Gustavo também tava super afobado, tava no bolso do Aleph Manga. Do lado direito, o Rafael Ramos estava. Não dá nem para dizer que é irreconhecível, porque eu não sei quem é o Rafael Ramos. Ele fez alguns jogos bons, não fez nenhum jogo ótimo, mas fez alguns jogos bons e tem feito diversos jogos horríveis. E ontem foi mais um dele. O problema é isso, quando ele faz jogo horrível, ele faz um jogo de fato horrível. Não faz um jogo ruim, ele faz um jogo horrível. Ele não estava conseguindo marcar, ele entregou duas bolas assim, tipo, ridículas. Tentou tocar e perder. Nossa, ridículo. E o Corinthians passou bem apertado ali no comecinho do jogo. O Corinthians estava passando apurado ali com os contra-ataques, viu? Como eu falei, buraco no meio de campo, os laterais muito fracos defensivamente, mas o Corinthians no ataque estava bem, né? Tava envolvendo bastante o Coritiba ali. E num lance despretensioso, o Raul Gustavo avançou, meio esquisito, cruzou errado. O zagueiro do Coritiba foi tentar sair jogando, o Yuri Alberto pressionou e tomou a bola, cruzou, a defesa tipo não tirou, falhou ali, o Roger Guedes só conferiu, mandou pro gol, deslocando ali do goleiro, né, e também da marcação. 1 a 0 Corinthians. O Corinthians teve chance de fazer mais gols, sempre envolvendo bastante ali a defesa do Coritiba. Teve uma chance com o William, que eu acho que foi até antes do gol, tá? O Yuri Alberto puxou o contra-ataque, tabelou, né? Isso que eu achei muito interessante do Yuri Alberto. Ele estava muito propício a sempre fazer um 2, fazer uma tabela e ir muito rápido. Então ele tabelou com o Guedes, puxou o contra-ataque, o William abriu, ele mandou no William. O William chegou chutando rasteiro no contrapé do goleiro, né, que era o Alex Muralha, mas o Muralha conseguiu pegar, fez uma grande defesa. E, bom, no fim o Corinthians pressionou, tomou alguns sustos lá atrás, mas conseguiu ali virar o primeiro tempo ganhando, né, de 1 a 0. O Corinthians voltou para o segundo tempo com alterações, tá? Saíram, se eu não me engano, o Rony e o Rafael Ramos, e entrou Duqueiroz e Fagner. O Fagner dispensa comentário, um monstro. O Fagner ele é um monstro. Cara, o Fagner é incrível. Ele entrou, ele fez um segundo tempo bem burocrático, né? Não se arriscou muito, não subiu muito, se preservou para não se machucar de novo, né? Porque ele vem de uma lesão muscular. E cara, parece que o Corinthians simplesmente saiu um time e voltou outro. Não sei se tem a ver com a saída do Rony e do Rafael Ramos, ou se foi um chacoalhão que o time levou, mas o Corinthians voltou outro time. Tá? Passou a não dar chances mais pro Coritiba. Porém também conseguia chegar ali com perigo na área do Coritiba, mas não conseguia fazer o gol, tá? O que aconteceu? Num escanteio, numa bola parada, o Coritiba empatou. Então, o Coritiba empatou 1 a 1. O Corinthians não se desesperou, continuou jogando. E aí o técnico tirou o William, se eu não me engano, e mais um, eu não lembro quem foi o outro que ele tirou. Eu lembro que entrou o Mosquito Roger Guedes. Saiu o William e o Roger Guedes, entraram o Mosquito e Adson. E no primeiro lance, num bate-rebate ali, a bola sobrou pro Adson, o Adson meteu pro gol, 1 a 0. O Adson só fez o gol também, é importante, né? Mas só fez o gol, não fez mais nada de interessante no jogo. Mas o que importava era o gol e ele fez, tá? E logo depois, né, mais quase no final do jogo ali, o
Raul Gustavo fez o terceiro gol num cruzamento do Mosquito. Então ali já estava sacramentada a vitória, né? O Corinthians levou alguns sustos ainda, né? Entregou algumas bolas ali que o Coritiba não soube aproveitar. O Cássio fez algumas ótimas defesas. O Cássio, inclusive, tem feito uma temporada de 2022, principalmente depois da chegada do Vitor Pereira, sublime. É uma temporada incrível que o Cássio está fazendo. Tem gente que acha que é a melhor temporada da carreira. Eu ainda fico na dúvida ali. É, tem 2012 que foi mágico, né? Tem 2015 que ele, pô, acho que ele foi até bola de prata, né? Bola de prata é tipo o melhor jogador o melhor goleiro, né, do campeonato, se eu não me engano. 2017 foi muito bom dele também. Mas aí eu não, enfim, eu não sei dizer se de fato essa é uma das melhores é, temporadas do Cássio, mas eu acho que hoje eu tenho confiado bem mais no Cássio do que eu confiei nos últimos 2 anos. Então, o Cássio vai pro gol, tô tranquilo, tá? A bem da verdade é essa. Ele até erra, né, algumas vezes, mas no geral, nesse ano ele tá muito bom, muito bem, assim. E, cara, o Corinthians terminou o jogo 3-1, 3 pontos, retomou ali a segunda colocação, mesmo que provisoriamente, né, ainda dependia do jogo do Atlético Mineiro de hoje. Como terminou 1-1, o Corinthians é vice-líder do campeonato brasileiro, tá? E agora falta esperar ali o jogo do Palmeiras para saber, pô, quando está a quantos pontos do líder, né? 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos, a ver. Mas eu queria falar um pouquinho desse cara aqui, ó, Victor Cantillo, Victor Cantillo, eu não sei falar o nome dele, mas o Cantillo ele é um cara que eu sinceramente não confio no futebol desse cara. Eu acho que ele é fraco defensivamente, no sentido de ele não ter pegada pra. Se ele precisar sair no mano a mano com alguém, ele vai perder. Ele é facilmente driblado, ele não tem velocidade. Então, muito embora ele venha jogando de primeiro volante, tenha se encontrado nessa posição, ele não é um cara que eu ache interessante ter no time, tá? Porém, essa é só a minha opinião, porque o que ele tem mostrado, o que o Cantillo tem mostrado nesses jogos recentes dele aí, ou normalmente quando ele vai bem. O Cantillo ele é um cara muito inteligente na leitura da linha de passe, então ele consegue interceptar muitas bolas, ele consegue prever, não prever é muito, tipo, não é prever, mas ele tá ali, ele consegue, da posição que o jogador tá, que o adversário tá, ele consegue ver ali a linha de passe e muitas vezes consegue antecipar essa linha e interceptar a bola. Tá? Então ele não precisa sair num mano a mano, num corpo a corpo, ou ganhar uma bola alta. Ele não precisa. Na verdade, precisa. Né? Em determinados momentos do jogo, precisa. Mas na maioria das vezes ele consegue fazer essas interceptações ou chegar para auxiliar alguém que está fazendo uma marcação mais dura. Ele chega ali, dobra a marcação, consegue muitas vezes tomar a bola. Especificamente no jogo de ontem, ele teve 2 desarmes lindos seguidos, assim, tipo, limpo. O cara foi pra cima, ele simplesmente tomou a bola como se estivesse tomando de uma criança e saiu jogando, sabe? Então, o segundo tempo dele foi muito bom, assim, muito bom mesmo. O Cantillo jogou muita bola no segundo tempo. O problema é, quer dizer, a questão é fácil jogar quando se está ao lado de Rony e Maicon? Rony e Maicon não, Duqueiroz e Maicon, porque com o Rony ali tava, parecia que não tinha ninguém no primeiro tempo. Mas no momento em que sai o Rony, entra o Duqueiroz, o Maicon se faz mais presente ali também, parece que ele cresce de maneira que, pô, ele não precisa ficar correndo atrás de ninguém, não precisa dar combate em ninguém. Então aí é onde o jogo dele cresce, né? E com a bola no pé, ele com liberdade ali, a liberdade que o Coritiba deu, não estava pressionando alto, né? Tava tentando marcar no campo deles, ele conseguia distribuir o jogo, fazer os lançamentos que ele gosta de fazer. Mas ele fez um ótimo jogo ontem, tá? Tendo em vista tudo aquilo que ele fez no segundo tempo,
O primeiro tempo ele estava muito mal, assim, mas no segundo tempo ele jogou muito bem. Espero que ele melhore. Não sei se ele tem espaço para melhorar, tá? Para falar a verdade, ele já tem 28, 29 anos. Mas quando o time todo tá bem, a tendência é que ele também fique bem, né? E o conjunto funciona, o individual também funciona, né? Então, parabéns pro Cantillo aí, fez um ótimo segundo tempo ontem. Foi eleito o craque do jogo ali na transmissão da Globo. E, pô, é isso, cara. O Corinthians é isso, tem que estar sempre ligado, matar um leão por dia, porque é Corinthians, mano. Corinthians é isso mesmo e parabéns pro Cantillo aí. Fez um grande jogo, fez um grande segundo tempo e espero que domingo, contra um time melhor, contra um time maior, fora de casa, um time que vai pressionar, não vai deixar ele com liberdade para fazer o que quiser, que ele consiga também fazer um grande jogo, tá? Bom, mas é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se você ouviu no Spotify, avalia o podcast, segue o programa lá também. Se assistiu no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá aquela moral, ajuda a fortalecer aí. E é nóis. Vamos ficando por aqui e vai Corinthians, mano.